e os movimentos que lutam há meses pela derrubada desse veto. Está aqui conosco as meninas do Girl Up e vários coletivos de mulheres, deputada Sâmia, deputada Vivi, mobilizaram no Brasil inteiro para que nós chegássemos nessa tarde. É preciso que o povo brasileiro saiba, o governo há 6 meses boicota este projeto, deputada Marília. O governo não só vetou porque queria inviabilizar um projeto que responde a uma necessidade de milhões de mulheres brasileiras, a pobreza menstrual, mulheres que usam pano, mulheres que usam jornal, causando vários problemas de saúde para si, ou mulheres que deixam de trabalhar, jovens que deixam de ir à escola, 1 a cada 4 brasileiras já deixou de ir na escola por falta de um absorvente. Ainda mais com o tamanho da crise econômica que foi potencializada pelo governo Bolsonaro nesse momento terrível da nossa história. Quando o governo veta, não só veta porque tem uma agenda de austeridade, uma agenda de que direitos para o povo não se pode avançar, mas também porque tem uma agenda misógina. Nós estamos num dos governos mais machistas da nossa história. Por incrível que pareça, em pleno 2022, nós temos um governo capaz de dizer a um presidente que teve uma fraquejada na última filha, isso quando ainda era deputado federal, aliás, um dos mais improdutivos da história do país. Um desqualificado que disse, como bem lido por outro parlamentar aqui na tribuna, que parece que as mulheres passaram a menstruar no governo dele. De tão desrespeitoso que é com as mulheres brasileiras, inclusive com a própria mãe dele, porque, como bem falou a deputada Sâmia, o ciclo menstrual é fundamental, inclusive para a reprodução da espécie, né? Então, a gente vê uma lógica absurda, misógina, machista, de um governo que tem o menor investimento no combate à violência contra as mulheres da última década. E nós vimos essa tentativa de protelar o veto, porque eles não queriam votar esse veto. 6 meses de mobilização, mobilização de redes, mobilização no Congresso Nacional, debates na sociedade brasileira, foram fundamentais para que nós chegássemos hoje com a derrubada desse veto que repõe e recoloca 3 milhões de mulheres que seriam retiradas pelo decreto do governo. Decreto que era uma resposta temporária à reação das mulheres brasileiras diante do veto. Decreto que é insuficiente porque retira mulheres em idade escolar do projeto. Decreto que não fala da permanência das verbas e restringe a quantidade de mulheres com direito a receber, a retirar os seus absorventes para poder garantir a sua dignidade menstrual. Eu quero parabenizar a todas as parlamentares pela mobilização que nos leva hoje a essa vitória, mas sobretudo a sociedade, porque eu não tenho nenhuma dúvida, meninas, que se a gente tivesse ficado quieta e tivesse aceitado calada, eles teriam mantido esse veto cruel, machista e misógino, que era isso que o Bolsonaro queria. Mas ele sabe, ou melhor, ele viu a força das mulheres brasileiras. Força das mulheres brasileiras que fizeram ele não a maior manifestação feminista da nossa história e garantiu o 2º turno na eleição. Força das mulheres brasileiras que têm sido as que mais rejeitam Bolsonaro ao longo de 4 anos do seu desastroso governo. Força das mulheres brasileiras que nós vimos agora com o resultado do episódio machista e misógino do deputado Arthur Duval, que está recebendo dezenas de projetos, de pedidos, de cassação, mas sobretudo amplo repúdio das mulheres brasileiras pela forma misógina e machista que tratou as mulheres ucranianas que estão na pior condição nesse momento, que é numa situação de guerra, sujeita às mais diversas violências, que vão de perder a casa, a ter que se refugiar, a estupros, a morte, porque tem civis morrendo na guerra da Ucrânia. E ao mesmo tempo que ele fez essa fala machista e misógina, também sentiu a nossa força, obrigada a renunciar à candidatura ao governo de São Paulo, uma moção proposta pela nossa líder Sâmia Bonfim, votada pela unanimidade da Câmara dos Deputados, e nós queremos ainda a sua cassação. Que essa força que derruba esse veto hoje se transforme numa força potente de mobilização para outras conquistas que nós ainda precisamos. Uma delas, fundamental nesse ano de 2022, que é reafirmar em alto em Bolsonaro nunca mais. Viva a luta das mulheres.
Parabéns, deputada Fernanda. Deputado. Queria também agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar o povo brasileiro em nome do Congresso Nacional, seus representantes, que hoje fizeram história de uma reparação de muita injustiça e por um simples fator: poucas mulheres estavam e estão na política para abordar assuntos como esse, assuntos que muitas vezes eram levados somente para o privado, como foi durante muitos anos, por exemplo, a violência doméstica, que era tratada como um assunto de marido e mulher, que ninguém metia a colher, e as mulheres que não estavam ali participando desses espaços de liderança, de decisão, de espaços de poder, não podiam levar esse problema, essa questão, para que fosse alvo de política pública. E como esse, tem muitos outros assuntos, inclusive a questão da dignidade menstrual, a questão de mais uma desigualdade que meninas e mulheres sofrem por conta de uma estruturação social que nós sofremos, que nós vivemos há tantos séculos. E aos poucos nós vamos vencendo barreiras. O dia de hoje, com certeza daqui a algum tempo vai ser lembrado e que vão comentar: poxa, mas como é que foi tão difícil aprovar algo como esse, algo que é natural, que se os homens menstruassem, com certeza já estaria resolvido, já seria pacificado, já seria distribuído absorvente em todo canto, tranquilo, custeado, como deve ser, como uma política de saúde pública. Portanto, parlamentares, colegas deputados e deputadas, senadores, a gente está aqui hoje comemorando porque é uma grande vitória de meninas e mulheres, e que esse seja o primeiro passo, que a gente possa avançar cada vez mais, abranger o público que vai ser beneficiário, as mulheres que vão se beneficiar com essa política pública, para que em breve toda mulher que precise acessar, precise ter acesso a um artigo de higiene menstrual, possa chegar num posto de saúde, chegar em algum órgão público correspondente e ter acesso ao seu absorvente, ao seu item de higiene menstrual. Que as mulheres possam cada vez mais amarem seu corpo, sua natureza, viverem bem com ela, não passarem constrangimento, não passarem ansiedade por conta disso. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos em frente, que tem muita luta pela frente. Esse desgoverno de Bolsonaro, durante 4 anos, teve muito retrocesso. Deu coragem para muita gente falar o que não tinha coragem antes, para colocar para fora sentimentos ruins, ódio, misoginia, racismo, xenofobia e tantos outros sentimentos que estavam ali guardados, mas que o presidente deu voz a eles. Mas a gente vai ter um longo caminho pela frente para combater todas essas desigualdades, esses retrocessos que a gente esperava avançar, e durante esses anos a gente ficou aqui se segurando para não perder os direitos que tinham conquistado. Mas a gente vai conseguir. Está acabando, estão contados os dias de Bolsonaro na presidência da República, estão contados os dias em que ele faz chacota do sofrimento do povo brasileiro, que faz chacota do sofrimento de mulheres, que desconsidera tanta desigualdade e tanta injustiça que existe, muito pelo contrário, fomenta ainda mais para o povo brasileiro, o povo mais pobre do Brasil, continuar sendo explorado, ser ainda mais explorado por conta da miséria que a gente passa. Então, meus amigos e minhas amigas, eu agradeço muito ter tido essa oportunidade de trazer o debate para o Congresso Nacional, trazer esse assunto para o Congresso Nacional, um assunto que é debatido no mundo inteiro e que mostra que a desigualdade entre homens e mulheres é uma desigualdade por conta dessa diferença. Mulheres de classe mais alta trabalham dentro de casa mais do que homens da classe mais humilde. Isso significa que é uma diferença social que tem que ser vencida.